Partido Missão ele se apresenta como uma alternativa à política tradicional. O que ele tem de diferente dos outros partidos? Ele é um partido, antes de tudo. A maior parte dos partidos são legendas, ou seja, são cartórios que as pessoas têm que entrar para participar de uma eleição. E esses cartórios têm donos, esses donos estão lá para fazer negócios. Então, ninguém vai conseguir, ao vivo, me falar a diferença do PMDB pro União Brasil, pro PP, pro PSD. Tal. Ninguém sabe porque não há diferença. Pro PL também. Nós somos um partido de verdade, partido, vamos dizer, estrito senso mesmo, definição clássica de partido. Temos programa, se alguém não quer seguir a linha do partido, ela não pode ficar no partido, porque tem que ser assim, né? Uma pessoa, eu quero defender outra coisa no seu partido. Então você não tem um partido, você tem qualquer coisa. E somos formados por pessoas honestas e nós temos um senso de missão e de urgência, ou seja, nós sabemos que nós temos que entregar um Brasil muito melhor do que ele existe em pouco tempo. Tá? Nós não podemos gastar a nossa vida vendo o Brasil ser apenas um país de terceiro mundo. O partido ele fala em representar uma nova geração. O que isso significa na prática? Significa que o que a gente chama de geração Z, mesmo a geração millennial, a geração que faz parte, para quem está acompanhando a geração que... Quem nasceu de 82, 83 para frente, não dispõe de meios de ação concretos na sociedade, ou seja, não são os presidentes das empresas, os artistas mais respeitados, não são as pessoas que controlam, vamos dizer, os bancos, os partidos políticos, as posições políticas. A título de curiosidade, quem administra o Brasil é sempre alguém muito velho. Estavam falando em Lula versus Bolsonaro. Ambos têm muito mais do que 70 anos. Então, as gerações mais novas ficam sem espaço. E a ideia do nosso partido é entregar espaço e poder para essa geração mais nova. O que é Livro Amarelo? Livro Amarelo é o programa do Partido Missão, ou seja, é um conjunto de livros que nós lançamos com ideias para resolver os problemas do Brasil e tornar o Brasil um país muito desenvolvido até 2030. Renan, eu ando pelas ruas e eu vejo que a população ela está um pouco enjoada dessa polarização entre direita e esquerda, ou entre PL e PT. Você se vê como uma nova alternativa para a população? Sim, assim, eu acho que os dois... não existe nenhuma polarização em termos ideológicos. O PT e o Bolsonaro, eu não coloco o PL porque PL é qualquer coisa. O PL é um partido que tem gente que está na base do governo Lula hoje. O Bacelar, lá da Bahia, ele é PL e ele é petista. Mas eles têm governos de centro. Então o PL e o PT são governos de centro, o Bolsonaro fez um governo de centro e o Lula faz um governo de centro. E são dois governos de centro ruins. Então eles são muito mais parecidos do que eles imaginam. Eu sou de direita, eu tenho um partido de direita e eu sou uma liderança de direita. O Bolsonaro fez um governo de centro, o Lula faz um governo de centro. O partido defende menos intervenção do Estado na economia. Como que isso funcionaria na prática no Brasil? Por exemplo, se você vai tentar abrir uma empresa, hoje no Brasil você precisa de uma série de documentos, demora, precisa de registros. Se você vai fechar uma empresa, é pior ainda. Se você vai contratar uma pessoa, é cheio de burocracia. Se você vai demitir, é pior ainda. O Estado está interferindo em todas as coisas que você faz para administrar a tua vida pessoal e as relações econômicas que você tem com o mundo. O que nós precisamos fazer? Alterar isso, facilitar, deixar mais leve. Então, menos burocrático. Muito menos burocrático, ter muito menos legislação como tem. Tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte, em vez de ficar criando um monte de regra para uma pessoa abrir um negócio, vamos supor que você vai montar um posto de gasolina. Hoje você precisa de um monte de alvará e de documentos que você precisa obter das mais diversas entidades estatais e paraestatais que existem. Porque eles imaginam que você vai, na hora, sei lá, fazer tudo mal feito e você vai sujar lençol freático. Que tal a gente fazer diferente? Deixa as regras burocráticas fáceis, explica quais são as regras, deixa que o empreendedor aplique as regras, e aí, se ele não cumpriu as regras, ele vai ser preso. Mais fácil, né? Aumenta a pena, mas facilita o trabalho. Hoje a gente tem penas baixas, mas trabalho muito grande. É o pior dos mundos. E é um dos países mais burocráticos, né? Com certeza. E isso se reflete no Brasil ser pouco competitivo. O que fazer para reduzir impostos sem comprometer políticas sociais? Basicamente, nós gastamos muito mal o nosso dinheiro, então há um conjunto de políticas sociais que são necessárias, elas têm que ser mantidas, mas eu não vou falar que super salário do judiciário é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que renúncia fiscal de empresa que obtém benefício do governo é política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que a Zona Franca de Manaus é uma política social, então eu não vou manter. Eu não vou falar que certas injustiças orçamentárias na Previdência do Brasil, como por exemplo a dos militares, é justiça social, então eu não vou manter. Eu consigo cortar muito gasto, diminuir imposto, tornar o Estado brasileiro mais enxuto e manter certas assistências que são importantes de pé. Se em outubro o Renan Santos vencer as eleições presidenciais, como será a economia do Brasil? A prioridade é o crescimento, estabilidade fiscal ou redução da desigualdade?
São as três coisas, porque elas andam juntas, né? Então, para você ter crescimento econômico, você precisa diminuir os juros no Brasil. Os juros no Brasil é altíssimo. Para você diminuir os juros, você vai ter que cortar gastos estúpidos, como eu estava descrevendo. Você vai ter que fazer uma reforma fiscal. Fazendo essa reforma fiscal, você baixa a curva de juros, porque a expectativa futura sobre o Brasil é que o Brasil vai conseguir pagar as próprias contas. Com essa expectativa sendo atendida e com os juros baixando, a gente vai poder ter uma agenda de investimento, uma agenda de competitividade que afete não só a demanda, ou seja, a vontade que as pessoas têm de comprar coisas, mas a oferta, a capacidade que nós temos de colocar produto no mercado para as pessoas. Resolvendo essas duas coisas, isso vira crescimento econômico. E nós temos que equilibrar isso para isso acontecer em todas as regiões do Brasil. E isso diminui desigualdades regionais. Mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouco da parte da economia, entrando na parte de segurança pública, o senhor já falou que em guerra contra o crime organizado. Que medidas concretas seriam adotadas num possível governo teu? O direito penal do inimigo, que é correlacionar e transformar... Você é advogado, né? Não, eu não terminei a faculdade. Eu comecei, não gostei, fiz muita política lá, mas achava o curso chato e não quis terminar, queria trabalhar logo. Eu era muito ansioso por empreender e fazer outras coisas. Mas, em resumo, direito penal do inimigo, que era uma equivalência entre facções criminosas e organizações terroristas, para você retirar direitos dos faccionados e tornar o direito rápido e muito rígido contra eles, mudar a lei de execuções penais, que hoje permite saidinha, progressão penal, e mudar as penas hoje, né? Os crimes nossos têm penas muito brandas e nós queremos que as penas fiquem mais rígidas. A gente até brinca às vezes, Ana, que a Suzane von Richthofen, ela praticamente matou os pais. Ela é acusada, né, de ter matado os pais. E ela sai a saidinha dela, o Dia das Mães e Dia dos Pais. É bizarro. É um absurdo. Esse país é uma piada. Na verdade, institucionalmente, o Brasil virou uma piada. Uma coisa dessa acontecer é naturalmente uma piada. É sem comentários, como dizem, né? O modelo de segurança deve ser mais federalizado ou deve continuar concentrado nos estados? Eu acho que ele tem que ter... Ele pode ser federalizado... Quando a gente fala federalização, nos Estados Unidos chama-se distribuir para a base. Sim. Aqui no Brasil a gente fala que a federação assume. É o contrário um do outro, mas o que eu defendo, os estados podem ter certa autonomia para ter políticas penais, só que com um sarrafo muito alto. Por exemplo, eu estabeleci um sarrafo muito alto para todo mundo, mas se o estado de Santa Catarina quiser ter pena de morte e o Ceará não, beleza, o Santa Catarina tem pena de morte e o Ceará não. Só que em ambos os lugares as penas têm que ser muito altas. Entendi. O Brasil vive uma crise de segurança, isso é fato, né? Principalmente nas grandes cidades. O que fazer para enfrentar essas facções e essas milícias que existem em alguns estados? Declaração de guerra contra elas, tomar as áreas que elas controlam, utilizar a inteligência para poder desmontar o aparato burocrático institucional envolvendo empresas que fazem lavagem de dinheiro para esses caras, tomada do Porto de Santos, que hoje é basicamente a porta de saída da droga do Brasil para o mundo, isso vai retirar faturamento do PCC, tomar todos os bairros, favelas, cidades que estão na mão do Comando Vermelho, destruir a sua liderança, prender e matar seus principais líderes, ou seja, fazer uma limpa geral nesses caras, e aí alterar leis que envolvem crimes comuns, tráfico de drogas, aumentando as penas, tornar a polícia mais efetiva, colocar câmeras nas principais cidades para reconhecer o rosto dos bandidos, e aí tornar, vamos dizer, a capacidade do Brasil de gerir lei e ordem muito mais efetiva, reduzindo, vamos dizer, a quantidade de mortos por 100 mil habitantes, que hoje no Brasil está em coisa de 22 a cada 100 mil, para pelo menos 1 a 2 a cada 100 mil. Essa semana, inclusive, foi a manchete do Jornal da Metropolitana de hoje, aumentaram o número de mulheres em busca de medidas protetivas. Praticamente 17,5% no estado de São Paulo. Esse aumento, como que trabalhar para que essas mulheres sejam representadas e sejam protegidas? Aumento de penas para quem comete crime. Veja, tudo que está envolvendo de crimes do Comando Vermelho ou um homem que quer estuprar uma mulher ou bate na mulher em casa, tudo é sobre lei e ordem. E o Brasil, ele pune, e quando consegue punir alguém, ele pune pouco e pune mal. Nós temos que punir muito e punir mais. Então, aumento de lei e ordem. Eu não acredito nessas... não, vamos fazer o seguinte, vamos reeducar os homens nas escolas, ensinar eles... Cara, não precisa muito disso, não. A melhor educação que tem é o cara entender que se ele fizer uma besteira, ele vai ficar preso por muito tempo. Você vai ver que o malandro vira bom moço rapidinho. Essa é a principal política social, medo. E também teria que ter uma revisão do Código Penal, que é muito antigo, né? Mas é exatamente isso que eu estou propondo. Uma grande revisão do Código Penal e da Lei de Execuções Penais. Fala, rapaziada, beleza? Bora comentar alguns pontos dessa entrevista do Renan, muito boa por sinal. Na verdade, todas as participações do Renan vêm sendo muito boas. E a primeira coisa que eu queria comentar aqui é sobre isso aqui que ele falou. Os partidos não são partidos, são legendas com o objetivo de ganhar dinheiro, que é o famoso centrão que a gente conhece. São legendas, não são partidos, porque
partidos possuem uma ideologia, possuem um projeto, possuem uma ideia de país. Isso que existe no Brasil não são partidos. A gente pode dizer que no Brasil hoje existem 3 partidos. O Novo, o PT e o Partido Missão. Sim, o PT. O PT é um partido. Eles têm uma ideia de país. Claro que é uma ideia de quebrar o país. É uma ideia de destruir o Brasil. Mas é uma ideia de país. É uma ideia que só funciona em Nárnia. Nada funciona. É tudo uma porcaria o que eles pensam. Mas o PT possui um projeto de país. Se você pegar o PSDB, PSOL, toda essa MDB, essa cambada de partidos, não são partidos, são legendas. São legendas, são pessoas altamente corruptas que o único objetivo é se manter na política para ganhar grana, é fazer negócio, é utilizar a política como balcão de negócios. E a maior parte dessas legendas são de centro. O centro é aquele que, o Bolsonaro é presidente, eles se alinham ao Bolsonaro, inclusive o próprio Bolsonaro disse que é do centrão, ironia das ironias, né? O cara é de direita, diz que é de centrão. Mas o bolsonarista diz que o Bolsonaro é de direita. Sendo que o próprio Bolsonaro diz que é de centro. Vai entender essas pessoas. É um negócio meio contraditório, no mínimo contraditório. Então esse é o centrão. O primeiro ponto que o Renan tocou foi esse. A maior parte dos partidos que existem no Brasil não são partidos, são legendas. São legendas com o objetivo de ganhar dinheiro. Se o Lula é eleito, eles se aliam ao Lula. Se o Bolsonaro é eleito, eles se aliam ao Bolsonaro, que a maior parte dessas legendas fazem isso. Não existe nenhuma convicção, nenhuma ideia de país. A segunda coisa que incomoda bastante a geração Z, essa nova geração, os millennials também, é o fato do Brasil ser dirigido por velhos, cara. E o Renan comentou sobre isso. O Brasil é dirigido por velhos. O Partido Missão vem para dar voz aos jovens. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Porque o Brasil é, de fato, tudo que você possa imaginar nesse país aqui é comandado por velho. A sua vida, cara, você nem imagina o tanto que a sua vida é guiada por velho. Tudo nesse país aqui, quem toma decisão são os velhos. E o Partido Missão vem para dar voz pra gente aí, cara. E tá ganhando o coração de muitos jovens. O UOL, eu vi a UOL dando a notícia, com muita má vontade, por sinal, que o Renan Santos já tem 10% entre os jovens de 17 a 24 anos. Vão ter que aguentar. Não, vão ter que aguentar, irmão. Vão ter que cobrir e vão ter que falar. E é isso mesmo. O Partido Missão vem para dar voz aos jovens. O Renan Santos está viralizando demais no TikTok. Não sei se você está sabendo. Eu não tenho TikTok, mas o próprio Renan falou nessa entrevista. E é uma verdade. O TikTok, ele é cheio de jovens. Só tem jovem no TikTok, né? Só tem adolescente e jovem no TikTok. E o Renan Santos está viralizando demais, né, naquela rede social, cara. Impressionante. Impressionante. Nós estamos ganhando espaço dentro do eleitorado mais novo. Isso é bom demais. Isso é muito bom, cara. Outra coisa que o Renan comentou foi liberdade econômica para as pessoas poderem empreender, abrir e fechar seus negócios sem o governo tratá-las como criminosas. Irmão, hoje, se você decidir montar uma hamburgueria, uma padaria, uma mercearia, um pequeno mercadinho, se você contratar 2, 3 pessoas, vai ser uma burocracia enorme. Você tem que pagar, assim, o tanto que você tem que pagar. Irmão, é muito dinheiro, é muito dinheiro. A pessoa não consegue contratar. E aí, na hora de mandar embora, digamos que ela faliu, digamos que não deu certo. Irmão, o governo, ele te esculacha. Você é tratado como criminoso, de verdade mesmo. De verdade. Quem empreende no Brasil sabe do que eu estou falando. Quem já teve funcionário, quem já teve que mandar funcionário embora, sabe do que eu estou falando. É um inferno empreender nesse país. É um inferno. E o Renan falou que vai proporcionar liberdade econômica para o povo. Cara, é algo que tem que fazer. Não tem como. Não tem como. Esse país sem liberdade econômica nunca vai andar. É uma das coisas que precisam ser alteradas nesse país aqui. É esse tipo de lei que amarra o país. É a burocracia, né? A famosa burocracia no país. No Brasil. A burocracia é o que tem que ser extirpado daqui. Aplicar aqui o direito penal do inimigo, outra coisa que o Renan citou. O Brasil só se tornará um país decente se nós passarmos a tratar criminosos como criminosos. Entendeu? Cara, um negócio que o Renan Santos falou que é muito verdade é isso aqui. A melhor política social é o medo. A melhor política social que existe é o medo. O bandido, na verdade o homem só teme. O homem só respeita aquilo que ele teme.
Isso aqui é uma verdade. Se você pegar qualquer país, se você pegar uma tribo indígena, se você pegar uma tribo isolada, cara, vai ter algum tipo de penalidade ali pro indivíduo que fazer coisa que não deve. Vai. E ele só vai respeitar as leis se essa punição for muito severa, entendeu? Existem países que, se você for pego roubando, os caras cortam sua mão, entendeu? É nesse nível. Cara, se existe a pequena possibilidade, a remota possibilidade de você ser pego roubando e cortarem a sua mão, você não vai roubar. Você não vai, irmão. O homem, ele só respeita aquilo que ele teme. Então, o direito penal do inimigo se trata disso, entendeu? Você colocar penas muito duras. Cara, e é o básico, é o básico. Aqui no Brasil a gente fica discutindo aquilo que o mundo inteiro sabe que funciona, todo mundo sabe que funciona, mas aí vem o tal dos direitos humanos. Não, porque veja bem, o indivíduo ele merece ser ressocializado. Não, o indivíduo que comete crime ele tem que ser punido primeiro. Primeiro você pune. Um dia a gente discute se ele merece ser ressocializado. A gente discute se um dia ele merece. Nem é uma certeza, entendeu? Primeiro punir para depois, um dia, quem sabe, talvez ele receba algum tipo de volta ao de política de reintrodução à sociedade. Caso contrário, irmão, tem que ficar preso. Tem que ficar preso. Primeiro você pune. Tem que parar com esse papinho no Brasil de, não, porque o inimigo, a vítima, então ele está lutando contra um sistema capitalista, então existe uma lógica no assalto. Eu nunca vou esquecer disso, que aquela ordinária falou. Existe uma lógica no assalto. Como uma pessoa pode ter coragem para abrir a boca e falar uma merda dessa? Uma merda, não existe outra palavra para descrever, não, é uma merda mesmo. Que país que a gente vive, cara. Outra coisa que o Renan tocou nessa participação dele nessa entrevista foi a declaração de guerra ao crime organizado, tomar as áreas que essas facções controlam. Tá aqui uma das maiores fontes de renda da facção. Existiu uma época, existiu um tempo que a maior fonte de renda de uma facção era a venda de entorpecentes, a venda de armas. Hoje em dia, cara, uma das grandes fontes de renda do crime organizado é o controle de territórios. Porque aí, isso acontece principalmente no Rio de Janeiro. O sujeito que tem uma mercearia dentro da favela, ele tem que pagar um pedágio pro traficante. O botijão de gás é com o traficante. O GatoNet, a internet com gato, a internet é com o traficante. Ou seja, o tráfico hoje não ganha dinheiro só com a venda de entorpecente. É realmente controlando um determinado território e cobrando tributos, cara. É de fato um estado paralelo. Você entende que não é algo normal? É um estado paralelo? Você entende isso? Você consegue compreender isso? Que não é simples pequenas facções, não. Isso era no começo, entendeu? Há, sei lá, 35 anos atrás, que as facções eram completamente amadoras. Hoje em dia, as coisas estão muito, muito profissionalizadas. Quando a gente diz crime organizado, é porque de fato é muito organizado. É muito, muito mesmo. Eu diria até que o crime organizado é mais organizado que muitas esferas do poder público. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Outra coisa que o Renan tocou foi alterar leis que envolvem crimes comuns como o tráfico de drogas, aumentando as penas. É a famosa teoria das janelas quebradas. Você pune o pequeno crime para impedir que o grande crime aconteça, entendeu? Se você não conhece a teoria das janelas quebradas, eu sugiro que você pesquise sobre isso. É uma teoria muito interessante, de que quando você pune o pequeno infrator, cara, você está basicamente eliminando na raiz o grande infrator, porque o grande criminoso ele começa na jornada do crime cometendo pequenos delitos. E aos poucos ele vai crescendo, ele vai se profissionalizando dentro do crime organizado. Então quando você pune o criminoso, quando ele começa a sua jornada criminosa, você está matando o mal pela raiz, você está impedindo aquele indivíduo de se tornar um grande criminoso, entendeu? Você está impedindo, você está cortando na raiz, o mal pela raiz, desde o início. Você está pegando no início e resolvendo um grande problema da segurança pública, entendeu? Que é, cara, você tem que punir o pequeno crime, o roubo de celular, a receptação, o tráfico de drogas. Tem que punir de forma muito severa. Tem que punir de forma muito severa o pequeno crime, cara.
ter que punir mesmo. Assim, penas altíssimas por pequeno crime, a ponto das pessoas ficarem assustadas. Nossa, tudo isso só por um roubo de celular? Pois é. Senão esse país aqui não tem jeito. Não tem jeito. Tem que existir no Brasil um choque de realidade. Você tá entendendo? Um choque. As pessoas realmente, o vagabundo realmente tem que ficar em choque do que acontece nesse país aqui, do que vai acontecer nesse país aqui. Outra coisa que foi comentada é: as mulheres estão buscando cada vez mais medidas protetivas contra os seus parceiros agressores. E isso já foi provado que não funciona. O que funciona é lei e ordem. Veja só, quando um parceiro agressor, ele vai cometer um crime, ele vai cometer uma agressão contra a sua esposa, contra a sua namorada, contra o seu cônjuge. Cara, não é uma lei escrita numa folha sulfite. Não é um papel que vai proteger a mulher, entendeu? O que vai proteger a mulher é lei e ordem, é o medo. Você lembra do que eu falei? A melhor política social que existe é o medo. Por que hoje a violência contra a mulher é tão grande? Porque o indivíduo não tem o menor receio de bater na mulher dele. O indivíduo não tem o menor receio de fechar a mão e dar um soco na cara da mulher dele, porque ele sabe que as penas são muito leves, ele sabe que não vai dar em nada. Aí ele pega e faz mesmo, entendeu? Ele pega e faz. Então, a melhor política social para proteger mulheres é punir de forma muito severa criminosos. Você entendeu? Não é uma lei, nossa, aqui uma lei feminista que vai salvar as mulheres. Não vai, não adianta. Se o agressor ele não tiver uma noção clara de que se ele relar a mão em uma mulher, ele vai ficar muito tempo preso, ele vai ser muito punido, muito. Se ele não tiver essa noção clara, se o Brasil não tomar um banho de lei e ordem, não vai adiantar, entendeu? Não vai adiantar. Os feminicídios, eu nem gosto dessa palavra feminicídio, entendeu? Porque é um negócio meio, sabe? Se uma mulher matar um homem, é assassinato. Mas se um homem matar uma mulher, é feminicídio. Ele matou ela porque ela era mulher. Sabe? É um negócio meio... cara, eu não gosto disso. É assassinato, irmão. Não é feminicídio, é homicídio, entendeu? Feminicídio. Eu não gosto desse negócio. Mas enfim, voltando. As mulheres só estarão verdadeiramente protegidas se os homens que a agridem, se o homem sentir que tem leis duras, penas duras. Caso contrário, agressões à mulher vão continuar existindo e vai aumentar cada vez mais. E é isso. É isso. O que eu tinha para te dizer nesse vídeo é isso. Acabou aqui os tópicos que eu achei interessante comentar. Olha só, me segue lá no Instagram, victorsantos.c. Se inscreve nesse canal aí, firmeza? Deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.